À medida em que esse alinhamento acontece, volta a haver engajamento, mas enquanto tem fricção aí, as pessoas ficam irritadas, a empresa fica achando que não está comunicando direito com as pessoas, então é um momento tenso, né? Muda um pouco o ângulo dos processos, né? Tem pouca vaga aberta, pouco processo seletivo, então é um momento desafiador por diversos motivos para o RH. As pessoas precisam priorizar muito bem o que elas fazem para garantir que os resultados mais importantes sejam atingidos, definir muito bem o que é prioridade. É um momento que todo mundo provavelmente vai sair melhor do que entrou, mais desenvolvido, mais crescido e assim por diante. RH Rocks, o podcast de inovação e estratégia para a gestão de pessoas do UOL EdTech para empresas. É de se esperar que 2023 fique marcado como um dos anos mais desafiadores para as organizações nos últimos tempos. O mercado há meses encara uma fase de recessão que impactou e ainda impacta desde corporações gigantes do Vale do Silício até mesmo as empresas de pequeno porte. Layoff é, sem sombra de dúvidas, uma das palavras mais temidas e usadas nos últimos tempos. Esse é um dos principais, se não o principal, desafio do RH atualmente. Mas também não podemos ignorar outros problemas que podem ter relação direta ou indireta com esse momento atual de recessão, como a falta de engajamento e desempenho das pessoas colaboradoras. Mas afinal, o que o RH pode fazer para se tornar uma frente estratégica nas empresas, mesmo nos momentos tão desafiadores para a gestão de pessoas de forma geral até? Quais recursos, prioridades e ações devem ser tomadas para que o RH consiga vencer esses desafios internos e externos? Olá, ouvintes! Eu sou Vanessa Carvalho, sou consultora de marketing para empresas e autora de alguns dos cursos do Catálogo Sapiência. E você está em mais um episódio do RH Rocks, o podcast do UOL EdTech, feito para profissionais de RH e lideranças de empresas que querem aprender mais sobre como destravar o potencial de pessoas e de times. E você que está assistindo a gente nas plataformas de vídeo pode ver que nós estamos num cenário novo. E nesse episódio, como está aqui na descrição, é sobre RH estratégico em tempos de crises. E hoje, mais uma vez, eu trouxe o expert no assunto, Kiko Homem de Mello, founder da Culture Rocks. Kiko, seja muito bem-vindo novamente, um prazer estar com você. Se apresenta para quem está ouvindo você pela primeira vez. Fechado, muito obrigado por mais um convite. Eu sou o Kiko, fundador da Culture Rocks, né? E fundei a empresa em 2015. Sou entusiasta desses assuntos aí de cultura, RH, gestão de pessoas e adoro falar sobre o assunto. Então, estou animado para o nosso episódio de hoje. Boa. Antes da gente começar, ouvinte, quero te convidar para seguir a gente no Spotify, no YouTube e também para nos acompanhar nas redes sociais. Por lá, a gente fala de temas extremamente relevantes para a gestão de pessoas da sua organização. Mas recado dado, vamos começar aqui a nossa conversa. Kiko, eu acho que vale a gente começar já pelo tema que é mais sensível de layoff mesmo. Eu trouxe aqui uns dados para a gente conversar. Segundo a Layoffs Brasil, o número de demissões ultrapassou a marca de 35 mil. E de acordo com a pesquisa Global Talent Trends do PageGroup, desde 2019, o número de pedidos de demissão só aumenta ano a ano. E que nesse momento, 9 em cada 10 pessoas estão inclinadas a mudar de emprego dentro de uma empresa. Como que essa movimentação de talentos e essa constante reestruturação de times impacta o RH? Eu vou separar um pouco então os assuntos, né? Eu acho que a gente veio de uma fase de mercado muito aquecido e aí o turnover era indesejado para as empresas, que é quando um colaborador ou uma colaboradora valiosos pedem demissão. Ele era um dos grandes desafios para os RHs e a gente brinca que quase que todos os subprocessos de RH estavam suportando a necessidade de retenção e atração de gente, né? Tenho muita vaga aberta, as pessoas saindo para vagas que pagam mais, etc. E eu tô aqui desesperado para preencher as vagas e para reter quem está na empresa. Então isso drivava um turnover alto. E agora eu acho que o turnover continua alto, mas por causa de uma mudança de marcha macro. Se antes a gente estava num mercado muito aquecido, por causa do dinheiro todo que estava fluindo, principalmente para as empresas de tecnologia, agora a gente está no mercado inverso, em que a liquidez no mundo todo, na econômica, secou. Sim. Por causa das taxas de juros altas, quase em todas as economias do mundo. E aí as empresas estão precisando fazer mais com menos, não estão mais naquele modo de crescimento a qualquer custo e tudo mais. E aí então as empresas têm outro tipo de desafio que é, por exemplo, executar layoffs
cortar custo, aumentar a produtividade das pessoas, que, enfim, muda um pouco o ângulo dos processos, né? Se antes, como eu disse, tudo estava suportando a retenção e a atração, agora está tudo suportando a produtividade, fazer mais com menos. Então os processos ficam um pouco mais, eles mudam de ângulo, né? Então, gestão de desempenho, por exemplo, se a gente antes fazia mais como uma oportunidade para as pessoas se desenvolverem, saberem onde elas precisam melhorar para ganhar aumentos, etc. Hoje isso também é importante, mas às vezes a empresa precisa saber quem performa bem e quem não performa, porque se precisar fazer um layoff, ela vai, por exemplo, pode ser que ela priorize quem não performa e assim por diante. Então tem um reequilíbrio aí dos processos e dos seus objetivos, né? E o RH, eu acho que assim, né, ele tem que reorientar esses processos, isso é difícil, né? Ele tem que dar suporte para as empresas nessa mudança, que é, de certa maneira, uma mudança cultural, né? De um ambiente de muita abundância para um ambiente de mais escassez. E o RH também tem sido foco de layoffs. Também. Então, as áreas de RH estão passando por um problema delas ainda, que é, por exemplo, dado que as empresas estão recrutando muito menos, né, principalmente, enfim, em trabalhos de colarinho branco, né, não no sentido do crime, né, mas no sentido do colarinho branco versus azul, essas áreas estão recrutando muito menos e muitas vezes as empresas estão desligando parte dos times de atração e retenção que antes, enfim, eram infinitos por causa de tanta vaga aberta, agora tem pouca vaga aberta, pouco processo seletivo. Então, eu acho que é um momento desafiador por diversos motivos para o RH. E se a gente conseguisse trazer isso um pouco para o campo prático, o que na prática mesmo o RH tem que fazer para alinhar esses processos? Olha, por exemplo, num processo de avaliação de desempenho, de gestão de desempenho, precisa subir a barra do que é desempenho, um primeiro ponto, né? Subir a barra do que é desempenho aceitável para as pessoas. Então isso, por exemplo, passa por conduzir o processo de calibração de uma maneira um pouco diferente, para garantir que está todo mundo avaliando com os mesmos critérios, sim, mas também com os critérios certos no nível absoluto. Então esse é um exemplo de coisa que a organização faz ali no processo de avaliação de desempenho. No processo de alocação de recursos, né, quer dizer, temos um pool aqui de dinheiro para a gente dar aumentos e promoções e méritos. Como é que a gente vai alocar isso? As empresas precisam começar a desenhar critérios mais sofisticados para distribuir isso, porque ao contrário de antes, não tem dinheiro para fazer tudo. Né? Então esses critérios passam a ser mais sofisticados, quer dizer, a gente tem que levar em consideração diversos fatores para saber para quem que a gente prioriza os aumentos e para quem que a gente não prioriza. Então tem uma reflexão muito grande aí também por trás dos critérios e dos pesos desses critérios. Pode não ser uma fórmula matemática, mas tem um critério, né? Então são dois dos assuntos. Eu acho que um terceiro que muda também o enfoque é, por exemplo, a gestão do clima e do engajamento, né? Antes, eu acho que as empresas estavam sempre querendo melhorar o clima a qualquer custo, entre aspas, não é a qualquer, mas tinham muito mais recurso para sempre manter o clima lá em cima e preocupadas com manter o clima lá em cima por causa dessa competição, dessa guerra por talentos. E agora tem um olho um pouco mais crítico para o clima e para o ENPS, para o engajamento, que a gente sabe que não vai dar para ter aquelas mesmas notas de quando está tudo em céu de brigadeiro, e agora a gente tem que fazer escolhas, tem que entender que às vezes a gente vai passar por um vale de clima, porque a empresa está mudando de marcha e tem gente que não consegue se adaptar e que fica normal, né, humano, mas saudosa com o momento, como era 2 anos atrás, que era tudo uma maravilha, e agora está mais desafiador, né? Então são alguns dos... Falei de performance, né? Falei de compensation de maneira um pouco mais específica e clima. São 3 aí que mudam os processos e mudam o jeito os objetivos e os jeitos de conduzir. E quando a gente olha para o profissional, né? Esse profissional que quer alavancar a carreira dele, mas que não necessariamente tenha que ser mudando de empresa. Que dicas que você pode dar para ele pensando em produtividade, em alta performance?
Eu acho que esse ponto é importante, né? Assim, as pessoas têm que ter a consciência de que elas custam para a empresa, de que elas precisam dar retorno para a empresa, precisam gerar valor. E até eu acho que um pouco por essa bonança que a gente viveu, as pessoas perderam um pouco dessa noção, né? Então, elas saberem que elas precisam se tornar indispensáveis, não no sentido ruim, mas no sentido bom, né? De, pô, essa pessoa contribui tanto que a gente quer ela aqui sempre. Não quer que ela saia. Não né? quer que ela saia. As pessoas precisam priorizar muito bem o que elas fazem para garantir que os resultados mais importantes sejam atingidos. Então, tem que sentar com seus líderes, suas líderes e definir muito bem o que é prioridade, quais são os resultados mais importantes, ter meta clara, né? Quer dizer, ter PDI claro, saber em que elas precisam melhorar. Eu acho que tudo isso fica ainda mais importante, dado que a empresa está sendo mais cuidadosa com os seus recursos. E aí, Kiko, esse profissional que quer continuar crescendo na carreira dele, mas que, em vez dele olhar para uma oportunidade do mercado, a oportunidade está dentro da própria empresa. Então, a progressão de carreira fazer parte da cultura, até mesmo opções de carreira em Y, mas formas de manter esse profissional, uma vez que ele está desempenhando muito bem, para onde ele vai, né? Eu acho que tem uma coisa importante que precede até isso, que é as pessoas entenderem que agora é uma hora para ter paciência, né? As empresas não estão com muita grana, estão segurando, estão passando, provavelmente não estão batendo suas metas de receita, de lucratividade, etc. E as pessoas ficam muito ansiosas. A gente põe a culpa na geração, mas eu acho que, enfim, pessoas jovens de maneira geral são mais ansiosas e têm essa vontade de ter progressões rápidas e constantes. E agora está numa hora difícil para isso. Então, eu tendo a achar que agora é melhor executar bem o que você já está fazendo, o seu projeto atual, e passar por esse momento e esperar para trocar de emprego quando as coisas estiverem melhores, o mercado estiver mais aquecido, do que agora tentar mudar para ganhar um aumento pequeno e não ter essa paciência. Então eu tenho um pouco dessa sensação. É o que eu falaria talvez para minha filha ou meu filho se eles estivessem trabalhando no mundo corporativo por agora. Entendi. Nessa mesma pesquisa do PageGroup, um dos principais motivos pelos quais os profissionais pedem demissão é em busca de melhores oportunidades de desenvolvimento. Você que conhece bem esse mercado, o que seriam melhores oportunidades de desenvolvimento? A gente fica numa discussão que as pessoas costumam criticar quem espera mais visibilidade de carreira, dizendo, isso aqui não é uma repartição pública, aqui você faz as suas oportunidades, e fica uma discussão meio sem pé nem cabeça. Porque o que eu acho que as pessoas querem é ter noção de que a empresa é um lugar bom para crescer, que tem oportunidades, elas estão vendo gente que performa bem subir, estão vendo gente que performa bem ganhar mais, ganhar visibilidade, ganhar responsabilidade. Eu acho que esse é o ponto principal, né? Elas terem essa noção. Em segundo lugar, elas terem noção mais ou menos de para onde elas podem ir dentro da organização, né? É uma questão muito de comunicar o que eventualmente já existe, mas as pessoas não têm noção. Então tentar explicar, olha, quantas pessoas conseguem mudar de área ou fazer movimentos laterais ou serem promovidas de fato, né? Para as pessoas é importante que a empresa comunique isso de maneira estruturada para que as pessoas tenham a percepção, muitas vezes, do que já existe, mas ainda não é percebido. Até para administrar essa ansiedade que você falou. Total, para administrar essa ansiedade, porque às vezes as pessoas não têm muita noção, elas veem uma pessoa sendo promovida aqui, outra ali, e elas não sabem os números, e às vezes tem muita gente sendo promovida, tem muita gente indo para novas oportunidades, etc., né? Então eu acho que isso é super importante para poder dar um pouco mais de tranquilidade. Outras coisas que também são importantes para esse mesmo eixo são, por exemplo, gestão de desempenho bem feita, para as pessoas saberem onde elas precisam melhorar, isso eventualmente ligado a um processo de sucessão, ou ligado a essas discussões de carreira, né? Um programa de treinamento mais Ou um programa de treinamento mais estruturado, olhando alguma promoção. Muito disso pode ser feito pelos gestores, quando eles sentam com as pessoas e têm uma conversa aberta sobre pretensões de carreira, sobre possíveis caminhos. E aí, eventualmente, a performance e o PDI viram coerentes com essas aspirações da pessoa e com as demandas e com as oportunidades da empresa. Agora, Kiko, eu vou te fazer a pergunta de 1 milhão. Manda.
para as empresas se protegerem aí do turnover, o que elas podem fazer para manter os times engajados e eficientes? Bom, o primeiro ponto eu acho que agora as empresas estão tendo um respiro do turnover, né? Elas provavelmente ainda têm, assim, né? Tudo mais constante, elas estão tendo o respiro do turnover. Eu acho que vai ter um aumento, eu estou só aqui alinhando expectativas, né? Acho que vai ter um aumento, ainda que temporário, no turnover, à medida que essas empresas estão fazendo essas mudanças culturais, estão fazendo esses ajustes de rota. Sempre vai ter gente que não se adapta à mudança, é normal, então vai ter um pico. Agora, passados esses aspectos, eu acho que a empresa precisa, eventualmente, ajudar as pessoas a entenderem esse momento, que é um momento desafiador, ajudar as pessoas a entenderem que elas não estão, eventualmente, recebendo os méritos e promoções por uma questão macro, por um momento de mundo, que é sério, é super sério, né? E conectar, de volta com missão, por exemplo, que é uma coisa que muitas vezes fica perdida, mas se a empresa que tem essa missão bem estruturada, bem articulada, refletida, isso pode ser uma excelente ferramenta, por exemplo, para as pessoas ficarem motivadas, se alinharem de novo, né? com o que fazem. E outra coisa também é lembrar as pessoas que mar calmo não faz bom marinheiro, né? Então esse momento é um momento muito bom, é um momento que provavelmente vai causar desconforto, mas esse desconforto é uma grande oportunidade de desenvolvimento e de carreira, que às vezes a gente corta ele desnecessariamente se a gente fugir dessa situação para ir para um outro emprego e começar uma coisa nova. Então eu acho que é um momento para gerir também o nosso psicológico como profissionais. A gente, além desse momento econômico que o mundo inteiro está passando, a gente também está sedimentando um pouco das experiências que vivemos na pandemia, né? Que as pessoas experimentaram uma flexibilidade que nunca tiveram antes. Como é que você vê essa relação do equilíbrio entre vida e trabalho com o engajamento dos profissionais? Eu acho que você tem tido um problema aí, que é à medida em que as empresas pedem e querem voltar para o escritório, isso causa muita frustração nas pessoas que se acostumaram, de certa maneira, a ter uma vida um pouco mais flexível e mais controlada e mais, enfim, donas da sua agenda. Então esse eu acho que é um estresse que praticamente toda empresa está passando, né? E o fato é que a gente ainda tem poucos exemplos de empresas que de fato fizeram o remoto funcionar. E aí as discussões são muito acaloradas, né? Porque tem gente, a turma que gosta do remoto não quer topar um híbrido, por exemplo, porque eles falam, olha, com o híbrido eu perco algumas das grandes vantagens que eu teria no remoto, como, por exemplo, morar mais longe do escritório, morar em outra cidade, por aí vai. Então é um momento tenso em relação a isso, né? Agora, de maneira geral, acho que as pessoas estão buscando mais alinhamento ou mais equilíbrio entre suas vidas profissionais e pessoais, né? E acho que essa é uma pegadinha, porque as pessoas, elas querem ser promovidas, elas querem ganhar bem, elas querem ter todas as oportunidades, mas elas também querem morar longe, trabalhar remoto e com flexibilidade e com muito tempo para si, né? Então, às vezes a gente tem que também dizer para as pessoas, olha, não tem almoço grátis. Se você quer se destacar super, e isso já é verdade há 300 anos, você provavelmente vai precisar estar nas cidades que são centrais para a tua indústria, né? Você trabalha em tecnologia no Brasil, São Paulo é provavelmente o lugar onde você vai fazer sua carreira, talvez Florianópolis. Mas assim, já cai exponencialmente a quantidade de oportunidades a cada cidade secundária que você vai, né? Nos Estados Unidos é São Francisco para tecnologia, o Vale do Silício, setor financeiro é Nova York, entretenimento é Los Angeles. Então, as pessoas têm que entender que existem trade-offs aí, que elas precisam ter consciência dessas escolhas, né? Para que elas não fiquem só frustradas e patinando, mas de fato entendam que, olha, talvez se elas vão fazer escolha por trabalhar numa empresa remota e que elas podem morar em Pinhal, sei lá, em alguma cidade do interior longe do escritório, elas provavelmente não vão crescer na carreira tanto quanto uma pessoa, né, tudo mais constante quanto uma pessoa que está em São Paulo
e tem que estar ok com isso. São escolhas. São escolhas. Você falou agora, Kiko, do trabalho híbrido, do remoto, e recentemente temos ouvido falar muito sobre Short Friday, semana de 4 dias úteis, que tem a ver com esse engajamento, com essa flexibilidade de horário, de você conseguir ter um controle maior sobre sua própria agenda. E como que isso fica, essa relação entre o engajamento, que isso é importante para o profissional, versus a produtividade, que também é importante para o profissional e para a empresa? Eu acho que assim, né, os profissionais também têm que entender que existem empresas em momentos diferentes, com requerimentos diferentes e oportunidades diferentes, né? Eu acho que uma das coisas que esses últimos 8 anos talvez causou foi uma confusão nas pessoas que acharam que trabalhar numa startup, né, uma scale-up, que é uma empresa que está crescendo muito rápido, elas achavam que isso era meio que sinônimo de trabalhar em Big Tech. Então era a mesma coisa, quer dizer, eu vou trabalhar num unicórnio, vai ser a mesma coisa do que trabalhar num Google. E de fato, por causa da abundância de capital, dessa guerra maluca por talentos, acabou que ficou parecido trabalhar no Google e trabalhar numa empresa dessas. Né? No Vale do Silício, o Google ficou famoso porque dava comida de graça. Criou um lifestyle, né? Um lifestyle, comida de graça, um super escritório, etc. Mas, qualquer unicórnio tava parecido, estava com comida de graça, sei lá. Então eu acho que as pessoas têm que entender que se elas querem, por exemplo, crescer rápido na carreira, ter exposição a ver o que é uma empresa aí de 100 funcionários para 5 mil em alguns meses, experiências como Nubank, etc., elas vão ter que fazer sacrifícios e provavelmente essas empresas com missões mais ambiciosas ou momentos de vida mais ambiciosos, provavelmente não vão ter Short Fridays, nem semana de 4 dias e coisas e tal. Né? O próprio Facebook, que é uma das empresas que eu sinto que está usando esse momento atual para ajustar a sua cultura, teve até uma história engraçada, que teve uma all hands lá com o Mark Zuckerberg, falando com todo mundo da empresa, em que ele estava explicando para a empresa inteira que o jogo ia mudar, que a empresa ia subir a temperatura, né? Turn up the heat. E ele dizendo que a cultura ia mudar, que ele esperava fazer layoffs, diminuir as camadas de middle management, que esse é outro desafio aí que muita empresa tem considerado, né? Reduzir o span de cargos entre as pessoas que estão no topo e as pessoas que estão fazendo o trabalho. Sim. E aí ele fala, enfim, sei lá, 40 minutos sobre esse momento desafiador, e aí uma pessoa lá, não é no fundo da sala porque é virtual, mas uma pessoa lá chama a pergunta e fala: mas e o nosso benefício do day off mensal por causa do Covid? E aí ele quase que xingou o cara, porque ele falou assim: você não ouviu o que eu falei aqui há 50 minutos? É óbvio que não vai ter mais o dia mensal off por causa do Covid. Nós estamos passando por outro momento, isso aqui é uma guerra, né? E então, assim, tá tendo esse ajuste, eu acho, das empresas com menos capital entenderem que elas não conseguem dar uma experiência do colaborador igual a trabalhar no Google, ou até numa empresa mais tradicional, tipo uma Unilever ou Procter, que não é de tech, mas tem uma experiência de colaboradores super legal e tudo mais, e as pessoas também entendendo que elas têm que fazer escolhas de novo, né? Então, à medida em que esse alinhamento acontece, volta a haver engajamento, mas enquanto tem fricção aí, as pessoas ficam irritadas, a empresa fica achando que não está comunicando direito com as pessoas, então é um momento tenso, né? E eu acho que, de novo, falar sobre o momento, deixar clara qual é a proposta nova da empresa. Então o Mark estava lá falando: olha, esta empresa está mudando, a temperatura vai subir. Soa mal, mas é quase como se ela falasse: olha, se você não quer isso, tudo bem, procura outro emprego. Eu acho que essas comunicações são importantes para as pessoas entenderem essa mudança de cenário, sabe? Sim, e o RH fica no meio disso tudo. Tem que administrar esse desafio todo, né, e criar as políticas. Então é super desafiador o momento. O que o RH, olhando para todos os sistemas, em termos de processos, como até a própria avaliação de desempenho, o que precisa ser aprimorado para acompanhar esse ritmo? Eu sou um grande fã, assim, das metas, né? A gente pode chamar elas de OKRs, chamar de meta. E eu sempre achei que uma coisa muito legal que aqueles empresários, os 3G, criaram meio que nas empresas deles.
principal delas, a Ambev, a Bembev e tal, era essa coisa de juntar debaixo do RH gente e gestão, né? Então eles pegaram e incorporaram a função do RH, uma função que é trabalhar nos sistemas de gestão da organização, nos processos de gestão. Então o RH, ele olha meta muito bem desdobrada, então não é assim aquelas metas para inglês ver ou feitas com uma super flexibilidade, elas tem um processo rigoroso, que é o processo, inclusive, do Vicente Falcone, né, de desdobramento de metas e tudo mais. Eu acho que essa, por exemplo, é uma mega oportunidade para profissionais de RH entenderem mais sobre gestão e para as áreas de RH incorporarem esses dois grandes macroprocessos, gente e gestão. E assim eu acho que se tornam, inclusive, áreas mais estratégicas, porque passam a tratar também da execução da estratégia, que é, no fim das contas, esse processo das metas, né, da gestão. Então, essa eu acho que é uma oportunidade de ouro para o RH ficar mais relevante daqui para frente. E é só a gente copiar aqui, empresa que está aqui no nosso jardim, brasileira, é uma coisa, inclusive, que não tem fora do Brasil. Se você vai no Vale do Silício, é o RH tradicional, que olha atração, retenção, benefícios, payroll, desenvolvimento. Mas ele não olha, por exemplo, metas, ele não olha estilo de gestão, sistema de gestão e por aí vai. Isso é uma coisa muito brasileira e eu acho que é uma oportunidade maravilhosa, acho que é uma contribuição que esses três deram maravilhosa para o nosso país, né, e para as nossas áreas de RH. Eu acho que quem ouviu o nosso episódio com o papelzinho na mão já sai com um plano de ação aí para começar a fazer alguma coisa diferente amanhã, né? Você quer acrescentar alguma coisa que eu não te perguntei? Alguma mensagem final aqui para os nossos ouvintes? É uma mensagem de resiliência, né? Um momento difícil mesmo para todo mundo. Eu acho que tem esses ajustes de expectativa e de realidade são desafiadores para todo mundo, então acho que é importante agora como diz o meu coach, continuar nadando, dar a próxima abraçada, porque é difícil, mas é um momento que todo mundo provavelmente vai sair melhor do que entrou, mais desenvolvido, mais crescido e assim por diante. Vamos atravessar como os outros, né? Exato. Obrigada, Kiko. Mais uma vez um prazer te ter. Espero que você volte ainda nessa temporada. Tamo dentro. Pessoal, então a gente finaliza aqui o nosso episódio do RH Rocks, o podcast original do OIDTech, feito por e para RHs e lideranças que desejam destravar o potencial de pessoas e equipes. Muito obrigada para você que ficou com a gente até aqui. Até o próximo.